Olá, queridos! Estamos aqui de volta nesta segunda edição de uma sequência de 2-10 e me sinto muito honrado de poder compartilhar com vocês algumas verdades dentro dessa proposta que nós estamos conversando, muito importante, fundamental. Se você não pegou a última palavra, eu sugiro que você acompanhe, faz muito sentido você entender o que foi falado no último Tadel. Mas, só para você pegar um pouquinho o fio da meada, nós começamos falando, o tema da nossa conversa, desses 2 Tadéis, é influenciador de destino, tá? E a proposta é exatamente despertar no líder a responsabilidade, o senso de responsabilidade e de dever, de que o seu papel como líder requer que você seja um influenciador de destinos, igual Jesus foi para os seus discípulos. Ele disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E nós vimos no último Tadel que existem muitos textos que mostram que Deus criou os seres humanos, as pessoas, para cumprirem um chamado, né? Um chamado que nós falamos profético, um destino profético, uma missão de vida, né? Paulo fala muito disso nas suas cartas e também na sua própria vida. Nós falamos muito de que nós não podemos, como líderes, esquecer dessa responsabilidade, dessa tarefa. Nós não vamos impor, nós não vamos chegar e dizer o que é que Deus tem para a vida delas, porque nós não somos Deus, mas nós temos a responsabilidade de despertar, de assessorar, de acompanhar e de garantir que nossos discípulos e liderados não estão vivendo à toa, ou seja, jogando a vida fora. Então, nós falamos muito dentro dessa abordagem. Falamos também o equilíbrio entre ser entrão, né, ser inconveniente, né, ser um dominador, ser alguém que dita as ordens, e também ser irresponsável, porque é possível estar em um dos dois extremos, ou sendo relapso, deixando de fazer o nosso papel, ou entrando demais, querendo exigir, querendo ser Deus na vida das pessoas. Então, nós falamos muito isso, demos algumas dicas importantes de como você fazer esse trabalho bem feito. Mas hoje nós vamos seguir dentro dessa vertente, dessa ênfase de que existe sim um chamado profético, que Paulo diz que ele suplica, né, como nós falamos na última vez, ele suplica que a gente viva de modo digno esse chamado, de modo digno, de uma forma inteligente, sábia, de que faça valer a pena, né, de modo digno. Agora, muitas pessoas ainda não conseguem. Eu quero te dar algumas dicas aqui como líder, para você assessorar melhor seus discípulos, seus liderados, você entender que esse chamado profético, esse propósito de Deus para a nossa vida, aquilo que, como nós lemos e falamos no último Tadel, as boas obras que Ele criou para que nós andássemos nela, eles têm alguns aspectos importantes, e aí seria importante a gente abordar hoje, é a minha proposta hoje, a gente conversar sobre essa segunda ênfase que eu quero dar, que é exatamente os aspectos principais desse chamado profético, que são quatro aspectos principais do chamado profético, né? E quais são esses, pastor? Pode ser que tenha outros, mas eu escolhi esses aqui porque, na minha opinião, eles são bem mais importantes, são pilares que podem nos ajudar a entender e dar norte na busca e no entendimento desse propósito que Deus tem para nossas vidas e para os nossos liderados, que a ênfase aqui nós como líderes, sendo influenciadores de destinos, como ajudar pessoas a encontrar, como assessorar pessoas em ir na direção e viver esse chamado que Deus tem para a vida deles. Então, são 4 aspectos que são o seguinte: o que,
o quando, né? O onde e o com quem, né? O com quem também pode ser para quem, nós vamos entender melhor sobre isso. Então, a primeira abordagem que eu quero falar é sobre a coisa certa. A coisa certa. Ou seja, o que de Deus. O propósito profético de Deus, esse chamado de Deus, essa causa que Deus está nos chamando para fazer, né? A coisa certa. O que de Deus? O que Deus me criou para ser? O que Deus me criou para fazer? E nós vamos, como líderes, ajudar os nossos discípulos, os nossos liderados, a descobrir esse o quê, né? Lembrando de novo, falei bastante no último Tadel, não é nossa responsabilidade, eles não podem terceirizar isso para nós. Eles não podem falar, ora aí para mim, consulta o Senhor, depois você me fala. Não, essa é uma tarefa deles, eles são os principais responsáveis diante de Deus para identificar. Nós vamos apenas provocar, se eles não estiverem levando isso a sério, nós vamos assessorar nesse processo, quando eles começam a querer levar a sério, e entender que faz parte da nossa função. Então, o que? O que tem a ver com cargos? O que tem a ver com função, com posição, com atividades, né? E outra coisa, não só dentro do universo eclesiástico, não só dentro do universo da igreja, mas no campo profissional, né? No mercado de trabalho, na vida, na família, na sociedade. Isso é muito importante, né? Tem muita coisa boa para fazer com a vida e na vida. Tem muita coisa boa. E aqui é que mora o X da questão e o perigo, porque nós podemos estar fazendo uma coisa boa, mas não é a coisa certa para fazer. Por que não é certa? Porque não está alinhado com aquilo que Deus nos chamou para fazer. E, de novo, eu falei uma frase no passado aí, no último Tadel, que não basta só fazer com excelência algo, tem que estar fazendo com excelência o que Deus te chamou para fazer. Isso é muito importante. Então, vamos lá. A pergunta sábia não é... A pergunta sábia não é... o que eu vou fazer com a minha vida? A pergunta sábia é... Qual é a coisa certa? Qual é a coisa certa? Deus me criou para um propósito. Nós vimos no último Tadel que ele fala, olha, eu criei vocês para andar em algumas boas obras, das quais de antemão eu já determinei para vocês andarem nela. Jeremias, eu te criei para você ser profeta para as nações, né? Então a pergunta certa não é o que eu quero fazer com a minha vida. O que eu quero fazer com a minha vida? Em geral, os jovens ficam perguntando, o que você quer fazer com a sua vida? Ou a mesma pessoa pergunta para si mesmo, o que eu quero fazer com a minha vida? Mas a pergunta certa é, eu fui criado por Deus para quê? Eu fui criado por Deus para quê? Essa é a pergunta certa. Qual é o plano que Deus tem para mim? Essa é a pergunta certa. Porque não basta ter envolvido com uma coisa boa, é preciso estar envolvido com a coisa certa. Tem muita coisa boa, como eu já disse, para fazer, mas nem toda coisa boa é para aquilo que Deus te criou. Então, existem tarefas, e aqui está o gargalo, muitas vezes. Existem algumas tarefas que parecem ser mais promissoras do que as outras, né? Dá mais status, dá mais dinheiro, dá mais aplauso, dá mais notoriedade. E a tendência da gente é falar, cara, então não precisa nem orar. Não precisa nem orar. Eu vou fazer isso que dá mais dinheiro, que dá mais notoriedade, que dá mais status, né? Que me dá mais privilégios. E aqui está o grande papel, o grande desafio do líder. É ajudar os nossos liderados não irem
por esse caminho, né? No caminho que o Samuel já queria usar para deitar o azeite no novo rei. O cara é bombado, né? Isso aqui deve ter... Não. Então, a gente tem que entender que mais importante do que estar numa função promissora é estar na função e no chamado, e no cargo, no papel que Deus nos criou para ser. Então, veja que aqui já começa a responsabilidade do líder, ajudar o liderado a entender o que de Deus para a vida dele, né? Mas nenhum sábio vai fazer uma decisão baseada nessas perspectivas. A pessoa sábia, ela sabe que ela não pode usar esses critérios, né, para definir qual é a vontade do propósito, qual é o propósito de Deus para a vida dela. Então vamos lá. Para alguns, ser algo pode parecer melhor do que ser outra coisa. Então, nós vamos ter que tomar muito cuidado. E nós, como seres humanos, nós somos atraídos por aquilo que requer, né, menos esforço, dá mais autoridade. Mas é muito importante nós entendermos que tem algumas coisas que Deus quer que a gente faça que é muito importante, mas muito importante. Eu gosto muito dessa cultura que a gente tem estabelecido aqui, que não importa o que a pessoa está fazendo, num contexto geral, vamos supor, num culto de celebração, não importa o que ela está fazendo, se ela está pregando ou está limpando o banheiro, ou se ela está segurando uma placa, ou se ela está ajudando a estacionar, não importa, tudo é útil e tudo é necessário. Nós que temos a tendência de dar nota, essa aqui é nota 10, essa aqui é nota 5, essa função aqui é mais importante, essa é menos importante, mas Deus não faz isso. Todas as funções são muito importantes. Então, lembre-se, você como líder, você precisa ficar atento para essas tendências dos seus liderados na hora de entender qual é o chamado, para eles viverem de modo digno o chamado deles. Anote isso aí, eu acho legal pensar nisso. Não deveríamos deixar um chamado profético pastoral ser desperdiçado por qualquer carreira promissora, assim como um chamado profético em qualquer outra coisa ou área ser desperdiçado só porque o cara colocou na cabeça que ele quer ser pastor. Eu estou sendo bem assim radical nisso para mostrar para vocês que é possível, né, pessoas errarem, estarem em posições erradas, independentemente, porque nós temos a tendência que se o cara, né, deixar de ser algo que Deus queria que ele fosse, para ser pastor, aí não tem como errar. Não tem como errar, cara, o cara está sendo pastor, não, mas Deus não criou ele para ser pastor, ele está errando sim. Aliás, eu lamento que tem algumas pessoas sendo ovelhas de pessoas que não foram chamadas para ser pastor. Eu lamento isso. Faz mal para o reino, faz mal para a igreja, né? Então, é muito importante lembrar disso. Não basta fazer bem feito, é preciso fazer bem feito aquilo que fomos chamados para fazer. Anota isso. Não basta fazer bem feito, é preciso fazer bem feito aquilo para o qual fomos chamados para fazer. Essa é a grande sacada. Lembre-se disso, aparente sucesso não é sucesso. Aparente sucesso não é sucesso. As pessoas têm que entender isso. Então anota, sucesso não é só fazer algo com excelência para Deus, mas é fazer com excelência aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus nos mandou fazer. É isso que é sucesso. É você terminar a vida e falar: muito bem, servo bom e fiel, parabéns, você fez exatamente, você estava exatamente, você completou a obra, completou a carreira, maravilha, é isso mesmo. Então, não precisamos fazer tudo certo, nós só precisamos fazer a coisa certa.
para mim, isso tem se tornado algo muito forte. E eu procuro lembrar meus discípulos, meus liderados, sempre que eu posso, eu estou lembrando eles disso. Olha, cara, é tua responsabilidade, e lembra que mais importante do que ter esse título, do que estar naquela posição, do que estar fazendo isso ou aquilo, é fazer a coisa certa. Porque que sabedoria há em seu liderado querer ser Noé e fazer arcas, se Deus o chamou para ser Moisés e libertar escravos? Que sabedoria há nisso? Que vantagem, que glória, né? Que inspiração há no Noé, num cara sendo Noé, fazendo arca, quando Deus criou e desenhou ele para ser libertador de escravo. Então a pergunta é: o que seu liderado faz construindo arcas, se Deus chamou para ser libertador de escravos? E essa responsabilidade é dele, obviamente, mas nós temos uma parcela de contribuição nisso. Se a gente permite, se a gente não está nem aí, se a gente não para verificar, se a gente não para conversar, para entender, tá? Para dar uma assessorada nesse processo aí. Então, você como líder, eu digo o seguinte: não apoie seu liderado para ser Noé, se Deus o chamou para ser Moisés. Isso é liderança responsável. Muitas vezes nós falamos assim: não, cara, amém, é isso, você acha? Tá, Deus, tá bom, então vai lá e faz. E o cara vai quebrar a cara. Passa 10 anos ralando, malhando em ferro frio, e o ministério dele não floresce, não acontece, e ele sai frustrado. E aí você, bom, a culpa não é minha, né? Mas de repente, se você concordou, se você não falou nada, você não pediu para o cara orar mais, você só abençoou, só permitiu, tem que tomar muito cuidado, tá? Eu sei que é uma linha fina, nós já falamos disso, mas é muito importante. Lembra disso? Nosso destino profético como líder inclui uma missão, uma posição, uma tarefa, um encargo, uma causa. Você já entendeu isso como líder? Já, eu entendi que meu destino profético inclui uma missão, inclui uma posição, inclui um encargo, uma tarefa e uma causa. Sim, mas o seu discípulo já entendeu isso? Então é muito importante ficar trabalhando com ele. Então a responsabilidade de descobrir e identificar essa tarefa, essa função, esse cargo, é pessoal. Já falei, não dá para terceirizar, mas é claro, de novo, que nós líderes existimos para oferecer essa assessoria, para ajudar nessa mentoria, em oração, confirmando, aprovando, com muito temor e com muita responsabilidade. Então, ensine seus liderados a nunca valorizar mais o título do que o propósito. Porque quando se trata de o quê, muitas vezes a gente vai assim: o que é mais importante eu ser chamado? Né? Qual o melhor título? Qual a melhor posição nessa empresa? Enfim, aí você começa o liderado começa a sair do propósito e fazer algo diferente. Então, nem sempre fazer o que Deus nos chamou para fazer vai nos dar notoriedade e visibilidade. Nem sempre. Tem muita gente fazendo coisas extraordinárias e espetaculares no planeta Terra, que nunca nós vamos ouvir, que não vai sair nas mídias, não vai sair no Jornal Nacional, não vai ter mais do que 10 pessoas sabendo que ele está fazendo aquilo. Tem muitos irmãos lá no Ribeirinho fazendo um trabalho lindo, que nunca nós aqui vamos ficar sabendo, tá? Mas Deus está sabendo, e o que ele está fazendo é muito importante. Nem sempre visibilidade é sinônimo de sucesso, nós já falamos isso. A menos que você se encontre com a causa para a qual você foi criado, você ainda nem começou a viver. Quando você, como líder, entende essas coisas e começa a ajudar seus liderados a entenderem, você está no rumo certo, né? Outra coisa que é importante nós entendermos, que aqui também é uma pegadinha: nem tudo que é bom para os seus liderados. Nem tudo que é bom. Tem muita coisa boa para fazer, eu já disse isso.
Mas nem tudo que é bom é bom. Por quê? Por que não é bom? Porque não é o que Deus desenhou eles para fazerem. Nem tudo que Deus está fazendo inclui necessariamente você e seus liderados. Teve uma época na minha vida que, quando eu ouvia sobre isso, sobre aquilo, eu ficava com vontade de me envolver. Um ministério novo, eu quero fazer. Um projeto, eu quero fazer. Até que Deus falou de forma muito clara comigo. Não é porque eu estou envolvido em muitas frentes que você também tem que estar envolvido. Porque senão você se ocupa demais com algumas coisas que não é para você estar ocupado, você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para você estar ocupado. E eu sei que esse é um perigo. Não é porque Deus está envolvido naquele projeto que seus liderados precisam também estar envolvidos naquele projeto. Não é porque Deus está fazendo muitas coisas, você e seus liderados também precisam fazer muitas coisas. Nós precisamos fazer somente o que Deus nos chamou para fazer. Não é porque Deus está naquilo que é para você e seus liderados também estarem. Esse é um ponto muito importante. Então, anote isso aqui. Isso aqui é uma chave. Jogar a vida fora não é só estar parado. É também estar em movimento na direção errada. Outra coisa, outro aspecto do nosso propósito profético, o tempo certo, o quando de Deus. O tempo certo fala do quando de Deus. Quando nós começamos a pensar no propósito completo de Deus para nossas vidas, existe esse aspecto, o quando. Deus tem um o que para mim, Deus tem um o que para seus liderados, para você. Deus tem um quando. Quando que eu vou começar a fazer isso? Quando que eu vou me envolver nisso? Então, anota isso. O propósito profético de Deus tem um quando. Nós precisamos lembrar disso. 1 Timóteo 5:22, Paulo escreveu para Timóteo algo muito interessante. Ele diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O que ele está dizendo? Não ordene ninguém antes do tempo, não autorize ninguém para começar o ministério, não unge ninguém antes do tempo, não promove ninguém antes do tempo, não estabelece ninguém antes do tempo. Existe um tempo de Deus para aquela pessoa. Então, ensine seus discípulos sobre o quando de Deus. Eu tenho aprendido que o bom da coisa boa é acontecer na hora certa. Isso mesmo. O bom da coisa boa, ou o bom das coisas boas, é acontecer na hora certa. Isso é muito importante. Nada pior do que a coisa certa no tempo errado. E nós precisamos lembrar disso. Ajude seus discípulos a não quererem, antes do tempo certo, qualquer coisa. O exemplo do filho pródigo muito fala comigo. Ele quis a herança, ele quis acessar algo, uma experiência que ainda não era a hora de acessar. E todas as vezes que a gente faz isso, ou concorda com isso, pode dar B.O. Davi, ele teve que esperar Saul morrer para ele assumir o trono, mesmo que ele já estava ungido rei muito tempo por Samuel. Mas ele teve que esperar, o rei Saul passar para poder ele assumir o lugar. Se você ainda não foi escalado, é porque o céu, não é porque o céu está distraído, é porque você ainda não é a sua hora, não chegou a sua vez. Anota isso, lembra disso. Eu já tive que falar com pessoas que estavam chateadas, porque não foram promovidas, porque não foram chamadas, porque não foram escaladas. Deixa eu te dizer, o propósito de Deus para a sua vida tem um tempo.
E se você ainda não foi escalado, não é porque o céu está distraído, é porque ainda não chegou a sua hora, é porque ainda não chegou a sua vez. Deus opera na plenitude do tempo. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Deus tem um propósito de tempo para o seu propósito. Deus tem um propósito de tempo para o seu propósito. Então, não apresse, não põe pressão, não acelera, não manipula, não tenta forçar a barra, porque isso pode dar BO. E você, como líder e como liderado, né, você precisa lembrar disso aqui. É muito importante. Então, eu gosto quando Mordecai chega para Esté e fala assim: quem sabe que não foi para um tempo como este. Então, existe um tempo como este que é a hora de você entrar em ação, né? Não, nem antes e nem depois. Você não pode nem ser precipitado, adiantado e nem atrasado, né? Eu quero o tempo de Deus para a minha vida. Toda a minha história tem sido em cima dessa preocupação. Eu quero estar no tempo do Senhor. Saber esperar é muito importante. Vamos lá. Outro aspecto, o lugar certo. O onde de Deus. O propósito, o chamado profético de Deus tem um lugar certo. Um onde de Deus. Tem um o quê, tem um quando e tem um onde. E nós, como líderes, precisamos ajudar os nossos liderados nesse entendimento, né? Um destino profético inclui um lugar, um território, uma geografia. Isso é muito interessante. Eu fico muito preocupado com pessoas que falam: eu vou para lá, não, eu mudo, não tem problema. Eu estou sempre aberto para onde Deus me mandar, mas para onde Deus me mandar. Eu estou aberto. Deus sabe que Ele pode contar comigo, mas cuidado com isso. Nós temos que estar alinhado, porque não é bem. Tem gente que está procurando a cidade mais bonita, mais confortável, com praias e tal. E olha, irmão, com todo o carinho que eu falo, se Deus te mandar para lá, amém. Glória a Deus, comprar um apartamento grande que até eu vou para lá contigo. Passar férias só. Mas eu quero estar onde Deus me chamou para estar. A primeira pergunta de Deus para Adão no Éden não foi o que você fez, mas onde você está. A primeira pergunta de Deus para Adão no Éden não foi o que você fez, mas onde você está. Para Deus, onde você está é muito importante. Abraão sai para uma terra que eu te mostrarei, diz o Senhor. Não é a terra que você quer ir, Abraão. É a terra que eu te mostrarei. É o onde de Deus. Seu destino é geográfico. Isso daqui é muito importante, né? Seu chamado envolve um território, uma cidade, um bairro. E eu sei que eu, por exemplo, nunca fui para um lugar que eu não estivesse 100% alinhado com a minha liderança. Tem muita gente que fala: eu quero ir para ali, pastor. Fala: meu irmão, mas talvez não é. Não, mas só me envia, que eu me viro. A liderança não está concordando, não está achando que é, mas o cara está pondo pressão. Então, eu aprendi o seguinte: não importa se o lugar é bonito, se é seguro, se é arriscado, se é poluído, se é desconfortável, se é frio, se é quente. Ele precisa ser o lugar de Deus para a sua vida. Precisa ser o lugar. O lugar mais seguro na vida é correndo riscos com Deus. Eu tenho aprendido isso. O lugar mais seguro na vida é correndo risco com Deus. Então, ser guiado nesse sentido é muito importante. Por exemplo, Davi, ele consultou o Senhor qual cidade ele deveria morar. Primeira coisa, quando ele vai assumir, ele é consagrado rei, a primeira oração ele falou: Senhor, onde eu devo morar? Existe um onde de Deus para nossas vidas. Se você quiser cumprir o propósito de Deus, você precisa estar no lugar certo, no bairro certo, na cidade certa, na região certa, na cultura certa. Em Êxodo 2,15 diz assim a palavra de Deus: quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian.
Ali assentou-se à beira de um poço. Moisés foge do Egito e vai para Midian. Mas Deus tinha um propósito para ele. Onde? Em Midian? Não, no Egito. A solução que Moisés tinha, o problema estava no Egito. Então Moisés tinha que voltar para o Egito para poder ser o libertador dos escravos, porque os escravos estavam no Egito. E Deus teve que trazer o cara depois para o lugar geográfico, né, onde ele tinha que exercer o seu chamado. Deus não queria que ele estivesse em Midian, porque Midian não tinha nada para fazer. O propósito que Deus tinha para Moisés era no Egito. Seus liderados, anote isso, meu querido líder, jamais serão relevantes em Tarsis, se Deus planejou para ele estar em Nínive. Nós temos que lembrar disso. Jonas é outro exemplo, que estaria em outro lugar, mas o projeto de Deus para a vida dele era no outro lugar. Eu gosto quando Paulo escreve para Tito, ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, uma cidade, uma ilha, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero conforme te prescrevi. Nós precisamos lembrar que Deus, como Paulo disse, olha, Paulo aqui para Tito, Paulo está dando destino, Paulo está mostrando onde de Deus para o Tito. Tito, eu te deixei em Creta. É Creta o lugar, cara, que você tem que ficar. É Creta. E Tito já entendia isso, né? Nosso propósito inclui ser solução para um problema específico numa geografia específica. Então, por isso, querido, não tente ser relevante numa cultura, numa região que você não foi desenhado para ela. Não tente. E, para terminar, as pessoas certas, né? O para quem ou com quem. Esse aspecto do propósito de Deus é muito importante. E eu queria te desafiar, você ficar muito atento a isso também. Tanto para você pessoalmente, como para os seus liderados. Você precisa ajudá-los a entender que existe um com quem. Não é com qualquer pessoa, não é com qualquer líder, não é com qualquer ministério, né? É com quem está falando de com quem, com qual líder, com qual ministério, com qual liderados. É interessante que Jesus subiu ao monte, passou uma noite para entender o com quem, o aspecto com quem do seu chamado profético para a terra. Ele teve que orar e falar: Senhor, com quem que eu vou fazer isso? Quais são as pessoas? Isso é muito importante. Com qual comunidade? Tem gente que troca de comunidade, de igreja, de liderança, né? Com muita facilidade, de forma, eu diria, até irresponsável. Quem as pessoas trazem para o seu círculo íntimo define muita coisa. Jesus foi cuidadoso quanto a isso. Com quem é algo relevante nesse processo. Porque muitas vezes Deus quer que você esteja num processo com determinadas pessoas por aquele tempo. E é muito importante você estar alinhado com isso. Eu lembro, uma vez, minha liderança me chamou, perguntou se eu topava morar numa certa cidade do Brasil. E ali assumi a liderança daquele trabalho. E para encurtar a história, tudo bem, aceitamos, oramos, concordamos, minha esposa, peguei meus quase nadas, coloquei dentro de um barco, mudei para aquela cidade para assumir aquele trabalho, mas já tinha um líder lá. Esse líder estava no processo de ser retirado para que eu assumisse. Só que fizeram isso depois que eu mudei para lá. Aí que foram conversar com ele e tal. Na verdade, já tinham mencionado que eu ia para assumir o lugar dele, mas só que quando chegou lá, ele bateu o pé, chorou, a liderança ficou numa situação muito complicada. E ali, então, o meu pastor voltou para mim e perguntou assim:
você aceita continuar aqui, ele continuar sendo o líder? Ou seja, eu fui para ser o líder, né, para assumir, mas chegou lá, o cenário mudou, ele endureceu e não quiseram fazer de uma forma assim muito radical. Então mudou, ao invés de eu ser o líder, eu ia passar a ser o liderado lá. Mas uma coisa que eu aprendi, se Deus está nesse processo, eu quero. Porque estar com quem nem sempre significa estar com as melhores pessoas. E nem estar com pessoas que vai só te fazer feliz e cócegas. E ali naquela cidade eu fui aprender muita coisa. Eu fui aprender como não ser um líder. Eu aprendi como não ser o líder, porque a gente não aprende como ser líder vendo alguém sendo um bom líder. A gente aprende como ser um bom líder com alguém que não está sendo um bom líder. Fala assim, isso aqui eu não quero fazer, desse jeito eu não quero ser, dessa forma eu não quero atuar. E olha, foi um processo muito interessante para mim naquele período, porque muitas vezes aprendemos o certo para fazer, observando e vivenciando o errado que foi feito que aquela pessoa está fazendo. Então é muito importante nós lembrarmos disso. Que existe pessoas que podem nos forjar para cumprir o propósito. Por isso, o quem de Deus é muito importante. Eu hoje tomo muito cuidado com pessoas que, pastor, estou indo para ali, eu vou trabalhar ali, mas é isso mesmo? O com quem determina. Todo mundo já ouviu falar que eu estou na mesma igreja. Eu entendi que o com quem, no propósito de Deus para a minha vida, é continuar com essa liderança, continuar com os meus pastores. E outra coisa que também tem a ver é o para quem, né? Porque o para quem tem a ver com pessoas, né? As pessoas certas para quem, né? Que eu fui desenhado. Qual é a faixa etária? Qual é o público? Qual é a etnia, né? Qual é a linhagem que eu devo estar envolvido? Para qual povo eu fui desenhado? Para qual cultura? Para qual região? No sentido mais assim de pessoas. Isso é muito importante, né? Porque Moisés, por exemplo, foi desenhado para ser um libertador dos escravos israelitas. Então ele foi desenhado para aquele povo, né? Pastor Melvin foi desenhado, o propósito de Deus para quem dele foi os brasileiros, né? O Hudson Taylor foi para quem dele foi os chineses. O apóstolo Paulo foi para os gentios. E é muito importante. Tem gente que fala, eu vou lá para o Ribeirinho. Mas, cara, de verdade, para ir para o Ribeirinho tem que ter um chamado para o Ribeirinho. Vou lá para o sul ganhar os gaúchos. Eu estava agora lá com os irmãos da nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, conheci vários irmãos lá. Eles têm uma cultura muito única, muito própria. Amém. Mas às vezes nós estamos só empolgados. Mas será que Deus nos desenhou para aquele público, para aquela etnia, para aquela faixa etária, né? Eu quero trabalhar com jovem, mas será que é jovem mesmo? Não é criança? Então, tudo isso é muito importante. Com qual faixa etária? Agora, homens, mulheres, jovens, crianças, mas também tem um com quem aqui, que é muito importante. E antes de terminar, eu preciso falar para você que é líder. Lembra, nossa proposta é influenciador de destinos. Nós estamos falando de coisas que você, como líder, tem que acompanhar, assessorar nesse processo de descoberta e de viver o propósito que Deus tem para os seus liderados. E um com quem é muito importante aqui. Sabe qual é? Com quem casar. Com quem casar. Com quem começar um namoro. Com quem começar um relacionamento de vida a dois. Esse com quem também é muito importante, né? Deus tinha um propósito para trazer Jesus.
E o propósito de trazer Jesus incluía um casal. Era muito importante que José estivesse junto com Maria e Maria junto com José, para que o propósito de Deus se cumprisse. Então, cuidado, viu, você que é líder, de não fazer, de não dar atenção devida nesse processo. De novo, a responsabilidade é deles diante do Senhor, mas nós temos um papel muito importante. Queridos, eu espero que essas verdades que nós compartilhamos com vocês nesses 2Tá10 possam ter te ajudado a ser um discipulador, um mentor, um pastor, um líder muito mais eficaz, cumprindo seu papel com excelência diante de Deus e para com seus liderados. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Declaro sobre eles uma graça, um favor, uma sabedoria, um empoderamento, um agir sobrenatural do Senhor, para que cada líder aqui, independentemente qual função eles estejam atuando, seja como discipulador, líder de life group, líder de ministério, pastor, Senhor, supervisor, eles possam lembrar disso, que eles também têm um papel importante de influenciar destinos. E eu declaro eles em nome de Jesus, fazendo isso com muita graça, sabedoria e poder. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.